Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que o Senhor Deus, aquele que não se esquece de nenhuma das suas ovelhas, mas que se lembra da perdida e vai atrás dela até encontrá-la, que Ele tenha misericórdia de cada um de vocês e também dos seus familiares. Amém? Bom, meus irmãos, nem sempre é tão prazeroso estudar algumas partes do Antigo Testamento, mas, pela ação do Espírito Santo, tudo o que está nas Escrituras Sagradas pode ganhar uma nova cor e também vida, e a leitura e o estudo dos antigos textos, pela presença e pela direção do Espírito Santo, podem não apenas se tornarem instrutivas e santificantes, mas também alegres e inspiradoras. E na lição desse domingo, 28 de novembro, nós temos como título Lembrando o Arco-Íris. Veja, cientificamente falando, desde Einstein, estuda-se que a velocidade da luz é tomada como uma constante e é calculada a partir da sua velocidade no vácuo. E o índice de refração de substâncias transparentes, que é quando a luz passa de um meio transparente para outro meio transparente, por exemplo, do ar para a água, isso causa um retardamento na luz e tal retardamento causa uma mudança de ângulo na luz que implica em uma variação de cor, formando assim o arco-íris. Já na mitologia grega, Íris, a deusa do arco-íris, é conhecida como a mensageira dos deuses do Olimpo, e segundo os gregos, ela era muitas vezes representada como a serva mensageira pessoal da deusa Hera. Já no tocante às crendices populares, se diz que quem passa por debaixo do arco-íris muda de sexo, e o homem vira mulher e a mulher vira homem. E na mitologia irlandesa, que talvez seja a mais conhecida, existe a lenda dos leprechauns, que são figuras de pequeno porte que vivem escondidas nas florestas e também nos bosques, e que, conforme a lenda, são eles que escondem o tesouro no fim do arco-íris, e para se alcançar esse tesouro é preciso seguir um certo processo. Bom, todas essas lendas e mitos e crendices são inspiradas por um poder que vem das trevas a fim de abafar o verdadeiro significado do arco da promessa e, infelizmente, assim como a palavra amor foi obliterada e quase que perdeu todo o seu sentido para a humanidade, o arco da promessa de Deus hoje passou a ser um mero estudo científico sobre o encontro da luz com as gotículas de água, ou então uma mera crendice e superstição que rebaixa um dos maiores símbolos deixados por Deus à humanidade a algo digno de chacotas. E está escrito: "E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne." Gênesis 9, versículos 9, 11 e 13 a 15. Bom, cerca de 1.600 anos haviam passado desde que nossos primeiros pais deram ouvidos à voz da serpente e, comendo do fruto, transgrediram os mandamentos de Deus e tornaram-se pecadores e geraram filhos e filhas à imagem deles. E aconteceu que, por conta da longevidade dos antediluvianos, a maldade só crescia pelo fato de que, conforme os anos iam passando, os descendentes de Adão não iam se regenerando, mas se tornavam mais audaciosos em seus pecados a ponto de negarem a própria existência de Deus, mesmo que o jardim do Éden, também a espada flamejante que guardava o caminho para a árvore da vida, eram conhecidas por eles. E sendo assim, vendo o Senhor que a maldade do homem se multiplicava pela terra e que seus pensamentos eram constantemente maus, conforme está em Gênesis 6, versículo 5, então, arrependido de ter criado o homem, ou seja, entristecido e sobremaneira irado com a situação a qual a sua criação chegou por conta do pecado, Deus decidiu dar cabo de todo ser vivente que existia sobre a terra, exceto a família de Noé, a qual foi fiel e obediente às palavras do Senhor. E por fim, em sua justa ira, o Senhor enviou um dilúvio sobre a face da terra. Portanto,
ao afirmar que ao olhar o arco ele se lembraria da sua promessa, Deus queria tranquilizar a humanidade de que, ainda que os níveis da transgressão da lei se comparasse aos dos antediluvianos, ele não destruía a humanidade por intermédio de um outro dilúvio de águas, porque a sua justa ira recaiu sobre o seu Filho amado. Irmãos, ao redor do trono de Deus, nos céus, existe um arco da promessa, pois assim como a luz choca-se com a água e se transforma no maravilhoso arco-íris, da mesma forma, a justiça de Deus sobre o pecado chocou-se com o príncipe da paz, o qual, sendo inocente, se fez pecador, e tal colisão formou a colorida e perfeita e maravilhosa graça de Cristo. E diferente do arco do céu, que se dissipa momentos depois de ser formado, o arco da promessa permanece eternamente em torno do trono de Deus como uma eterna demonstração de que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, versículo 10. Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo para vocês é que nunca se esqueçam, mas sempre se lembrem de que todo aquele que for a Jesus, de modo nenhum, ele lançará fora essa pessoa. Então, meus irmãos, fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.